Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos ao novo vídeo do canal. Bom, esse canal, como eu já expliquei outras vezes, ele é feito sob demanda. Então, se você tem alguma dúvida e quer perguntar, estou aqui para responder, meu amor. Então, hoje teremos uma participação especial de Copinho! Gente, Vader fará participação especial. Por quê? Porque falaremos sobre tempos de queima de café. Então não faria sentido eu trazer uma caneca de café. Vamos lá? Então, meus amores, hoje a gente vai abordar um período histórico que vai até o plano de metas até JK. Paloma, velocidade da luz? Sim, porque na final das contas, meus amores, nós fizemos foi muito queimar café. Vamos entender o que é o processo de substituição de importações. E aí, né, me digam vocês o que vocês acham, né? Porque afinal de contas, como eu disse, economia é uma ciência social, então você pode pensar o que você quiser, beleza? Vamos lá. Quando a gente fala do processo de substituição de importação, a gente está remetendo que época? Gente, acabou os Estados Unidos em 1930. A gente tinha uma estrutura agroexportadora, nós estávamos dependendo exclusivamente da demanda externa e isso foi por água abaixo, juntando problema nos Estados Unidos e toda a recuperação na Primeira Guerra Mundial. Pessoinhas, vocês acham que alguém se recuperando de guerra estava preocupado em sustentar o Brasil? Em fazer com que a gente tivesse alguma coisa? Não! Então, o que a gente acabou fazendo foi simplesmente o que a gente chama de industrialização substituidora de importação. Como importar estava inviável, o que a gente faz? A gente simplesmente começa a produzir internamente. É óbvio que a gente precisa entender que o que aconteceu a gente chama de deslocamento do centro dinâmico do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava com problemas na década de 30, o que acontecia? A gente não tinha como suprir o consumo interno. E a demanda externa estava pífia. Só tinha uma alternativa. É tirar esse centro da dependência externa e passar a criar internamente as coisas. E aí, gente, deu uma crise no balanço de pagamentos num grau que, assim, mega difícil. Por quê? Porque a entrada de capital estrangeiro cessou e a gente ainda teve um agravante. A gente não conseguia vender o nosso principal produto, que era café. E aí, meus amores, a gente chegou para os States e falou, liga não, a gente vai conseguir se recuperar mais rápido do que você. Aí vocês estão dizendo, brasileiro teve uns problemas de cachola. Acreditem, a gente conseguiu se recuperar mais rápido. Por quê? Porque no final, gente, a gente não tinha uma demanda tão grande assim quanto era americana, né? Então, assim, se a gente olhar lá em 1939, por aí, realmente o Brasil estava se recuperando melhor do que os Estados Unidos. Mas, tudo às custas de quê? Defesa do café. Estocar e queimar café foi o canal, meus amores. Nós fizemos as fogueiras mais lindas com os grãos de café. Porque essa política ela foi financiada gerando novas moedas, o que ocasionou a inflaçãozinha de leve, e, além disso, crédito externo. Porque quando começaram a dar dinheiro de novo para nós pegou empréstimo de novo. Gente, isso tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a gente chegou em 1933 a queimar 46,22% de todo o café que foi produzido. Quase a metade. Então, meus amores, não é uma coisa simples. Quando a gente fala que os produtos importados acabavam se tornando tão caros que eram inviáveis, é óbvio que a gente não produzia exatamente o mesmo produto, gente. A gente produzia um similar tupiniquim que satisfizesse o consumidor interno. Então não fica achando também que a gente virou o produtor das coisas. Também não foi por aí. E aí o que aconteceu? A gente estava focado, gente, ainda na agricultura. O foco era queimar café. Tipo, a indústria que cresceu aqui não foi essa indústria high-tech, super tecnológica, não. Na verdade, o que aconteceu foi a gente não conseguia importar, porque os preços eram exorbitantes. E aí, assim, cara, a agricultura, a gente acabou que quando a gente pega, assim, um gráfico e vai vendo a participação dela no valor adicionado, é óbvio que ela foi perdendo, gente. Mas ela sai de 50% para 45%, para 30%. Então não é um negócio tão assim. Aí, lembramos que em 1930 a gente teve a Revolução de 30, que foi um movimento político-militar que derrubou Washington Luiz. Meus amores, quem estava defendendo café?
Washington Luiz. O que aconteceu? Deu pau na oligarquia cafeeira, gente. Deu BO, porque no final das contas, quem mandava no governo eram os cafeicultores, gente. E aí, ó, deu-se o chabu. Chabu esse que a gente passa até hoje. Por quê? Porque começou a ser conduzido nosso governo por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pai do rico, mãe dos pobres, ou mãe dos pobres, pai do rico. Escolham, porque no final das contas, gente, ele jogava nas duas. Não vem me falar que ele... estadista? Beleza, mais um populista daqueles de marca maior. Super inspirador. E qual era a ideia dele? Ele falou, cara, eu preciso resolver essa situação no campo. Eu preciso ajudar, de alguma forma, os cafeicultores. Mas eu também preciso desenvolver a indústria nacional. E aí tem a caracterização do processo de substituição de importação, que é uma industrialização fechada, porque ela é voltada só para o atendimento do consumo interno. Então, assim, mas ela depende de você proteger a indústria nacional via câmbio, via tarifa aduaneira. Então, assim, é uma proteção da indústria nacional, porque ela tá nascente e não é competitiva, gente. Não adianta você achar que ela é competitiva, porque no momento que ela está sendo implantada, não é. E aí, o que acontece? Isso causa o que a gente chama de estrangulamento externo. A nossa dívida, porque a gente financiou com capital externo, foi assim, explodiu a boca do balão. E entreguei minha idade. Ah, mas vocês entenderam. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, ela começa a gerar, de alguma forma, um pouquinho de investimento nos setores que tinham sido mais ou menos substituídos, sabe? É aquela coisa assim, quando você começa a ter uma retomada da demanda interna, de novo, você tem um estrangulamento externo, porque você precisa de mais grana para poder sustentar essa industrialização. E isso, gente, é uma industrialização por etapas, cara. No final das contas, não dava para o cara escolher tudo. Então, o que ele fez? Várias rodadas. Primeiro ele começa com o consumo de não duráveis, texto, calçado e alimento. Depois ele vai para os duráveis, eletrodomésticos e automóveis. Depois ele evolui para os bens intermediários, que seria ferro, aço. Chega a nossa Companhia Nacional. E cimento, petróleo, químicos, para, por último, chegar em máquinas e equipamentos. Meus amores, é óbvio que isso daria um problema. Porque as rodadas... Tudo bem, gente, a gente começa pelas mais baratas até chegar nas mais caras. Mas vocês concordam que tudo começa com bem de capital? Que se bem de capital eu não tenho produção do restante? Então, meus amores, a gente, no final das contas, a gente vai tentar equiparar a demanda interna com produção interna. Mas isso é bem difícil, tá, gente? Porque a gente tá cheio de dívida. Por que, gente, cheio de dívida? A gente estava dependendo de capital externo. Isso é uma tendência ao desequilíbrio eterno. Por quê, gente? A nossa indústria não tinha competitividade, a gente continuava tendo que importar muita coisa. Então, é aquela coisa assim, eu comecei do básico, mas até eu chegar no maquinário, no bem de capital, são várias rodadas para acontecer. E isso não é fácil. E o que aconteceu? O Getúlio, ele tem uma característica estadista. Então, ele se mete na economia num grau que Adam Smith teria se revirado e ter dito assim, não! Mas ele faz isso. Por quê? Ele que vai dizer como é que vai funcionar a indústria nacional, ele que vai fornecer os insumos básicos, ele que vai capitalizar e distribuir poupança, ele que vai planejar, ele é o cara. Paloma, você está dizendo que Getúlio estava errado? Não, eu só estou dizendo que foi o modelo adequado naquele momento na cabeça do Getúlio. Podia ser que na cabeça de outra pessoa se pensasse diferente, mas Getúlio pensou desse jeitinho, tá bom? E aí, como é que o Estado precisava se financiar? Cara, além de recurso tributário, ele fez umas coisas como poupança compulsória, ele tirou o recurso da Previdência que ele tinha acabado de criar, ele fez câmbio múltiplo para poder ganhar no câmbio. Ele financiou de forma assim, tipo, vou emitir moeda, deixa a inflação correr, porque eu vou conseguir. E ele se endividou mais ainda externamente. Gente, isso aí era uma bomba relógio. E juntando isso tudo, o que aconteceu? A gente ainda tem um problema da concentração de renda.
Porque a galera que estava antes no campo começou a ver a indústria como uma possibilidade de emprego. Então há o êxodo rural, porque você não estava conseguindo mais produzir café. E aí, isso gera uma distribuição de renda de vir um monte de gente que estava acostumada a viver no campo, vir para cá para ser assalariada e não conseguir viver com salário, gente. Então a distribuição de renda, ela fez assim, ó, mundo bom, 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 bombou na época. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas é óbvio que o Getúlio, ele tinha essa característica de tentar ajudar a população. Então, na frente das câmeras, na frente de tudo, ele era o cara que estava pensando no povo. Por trás, ele estava defendendo a galera que tinha grana, né? Os oligárquicos, do café também, não se engane. O que acontece? Tem uma hora, gente, que a fonte de financiamento seca. E aí fica difícil. Porque se ele não faz uma reforma tributária, o que vai acontecer? BO atrás de BO. Então, o que ele começou a fazer? Já sei, eu vou dar um papel para a agricultura, para a industrialização. Então, assim, querida agricultura, libere sua mão de obra. Querida agricultura, você é obrigada a fornecer alimento e matéria-prima. Querida agricultura, parte do seu dinheiro irá para a industrialização. Você tem que gerar divisa. Volta a exportar. Sei como não. Se vira. E você precisa aumentar o mercado consumidor. Precisa gerar esse desejo. Gente, a gente, no final das contas, ficou para trás no setor agrícola. Por quê? Porque a gente já não estava mais produzindo naquela velocidade. Então, outras tecnologias foram sendo desenvolvidas em outros lugares. Então, a gente já não era mais o bam da produção. E também não tinha uma indústria. Bem-vindos ao caos. A nossa indústria era uma indústria pífia em comparação ao restante. Gente, eu não tô dizendo que ele estava errado não, tá? Tô só dizendo o que ele fez. E aí, ele chegou e falou, cara, é o que dá para fazer. Sabe? A gente vai ter que produzir além do café, vamos ter que produzir algodão, vamos ter que fazer... Essa parte precisa ser desenvolvida. E aí, em 1956, entra o JK e fala, cara, vou mostrar para vocês como é que faz substituição de importação. Ele vira e fala assim, a indústria não pode ser promovida apenas pelo estrangulamento externo. Eu vou mensurar quais são os pontos de estrangulamento e vou fazer eles de pontos de germinação. O que ele fazia isso? Eu vou gerar demanda. Caraca! Sério, JK? Tu tem essa moral? Ele teve. Ele falou, vou fazer e farei. E ele estabeleceu metas. O plano de metas, ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, investimento em estatais. Infraestrutura. E aí ele estava falando aqui, transporte, energia elétrica. Ele falou, esse é o lugar que a gente precisa colocar grana. Segundo, estimular o aumento da produção de bens intermediários. Precisamos de aço, precisamos de carvão, precisamos de cimento. Isso nós precisa. E por último, vou incentivar bens de consumo duráveis e bens de capital. O que ele fez isso? Cara, essas metas foram bem satisfatórias, o cumprimento delas, tá? Não foi um negócio assim, não. Pra vocês terem uma noção, entre 1955 e 1962, a gente teve um aumento de 711% nos materiais de transporte, 417% nos materiais elétricos e comunicação. Então, assim, não foi ruim, não. Mas quais foram os instrumentos que o JK utilizou? Primeiro, investimento em empresa estatal. Segundo, ele deu crédito com juros baixos e períodos gigantescos via BNDE e Banco do Brasil. Ele fez uma política de reserva de mercado. Ele deu aval para obtenção de empréstimo externo, então não necessariamente era o governo que pegava, era a galera que ia produzir que pegava esse dinheiro, então deixou de ser uma dívida pública e passou a ser uma dívida privada. E principalmente ele tentou atrair investimentos estrangeiros. A gente sabe que ele tinha uma ótima relação com vários lugares do mundo, então ele conseguiu trazer isso por ser o JK. Qual era o pepino? Como sempre nesse Brasil varonil. Como financiar essas loucuras de JK? Gente, teve uma meta do JK que foi relativa à criação de Brasília, que essa ele tirou do suvaquito, e aí realmente não tinha financiamento para isso. No final das contas, nós tivemos aceleração da inflação, a gente deteriorou o que a gente chama de saldo em transações correntes, a gente aumentou a dívida externa
E principalmente, não somente, nós ficamos com o excesso de emissão de moeda, gerou um processo que a gente não conseguiu estabilizar até hoje. Nossa, Paloma, hoje você falou pra caramba. Gente, eu quase que fiz 50 anos em 5 minutos. Louca? Não, mais um vídeo de 15 minutinhos aí, mas explicando um período que vai de 30 a 64, 65, meus amores. Tem papo. Então vamos entender, recapitulando tudo. Nós sempre vivemos de financiamento externo para financiar a nossa indústria nacional e para a gente viver. Se a gente tem problema externo, automaticamente a gente tem problema interno. Bem-vindos ao Brasil Varonil. Falaremos mais, conforme as dúvidas forem chegando, de outros momentos nessa economia linda e maravilhosa que é a brasileira. Se inscreve aqui no canal, não deixa de dar seu like maroto. E bateu dúvida? Deixa aqui nos comentários. Paloma, eu tenho uma certa vergonha de deixar nos comentários a minha dúvida para o próximo vídeo. Manda aquele WhatsApp maroto. Beijo. Fui!